E aí pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma resolução de simulado. Alunos do Sistema de Ensino Positivo, meu nome é o professor Peter e vou resolver com vocês a prova de matemática, tá? E como sempre, nós vamos primeiro para as questões que, nossa, realmente você sabe que cai na prova do Enem, tá bom? Então, fazendo na ordem do teu simulado, vamos começar com a questão número 1. Aqui tem a tela ali para você, eu dou uma lida, tá? O que ele faz? Ele te dá um quadro bonitinho. Como escolher o seu melhor protetor solar? Aí você tem um intervalo de 290 até 320, raios UVB, de 320 até 400, raio UVA. Aí ele dá algumas explicações. A melhor marca e a mais cara não é a garantia de proteção. Veja o quadro acima. Ele mostra como funciona um protetor solar e de que maneira. Quando o protetor tem só o fator UVB, ele protege contra raios solares que queimam a pele. Quando o protetor tem fator UVA, a proteção é contra o envelhecimento, porque os raios UVA favorecem o aparecimento de radicais livres, rugas e alcançam a camada da derme da nossa pele. Portanto, a proteção contra os raios UVA é indispensável num protetor. O melhor protetor é aquele que vem escrito UVB/UVA, porque significa que o fator de proteção é para os dois tipos de raios solares. Observando o comprimento de ondas dos raios solares, conclui-se no intervalo que. Então vamos lá. Essa é uma questão típica que a prova do Enem adora. Interpretação de texto, leitura de gráfico, análise do que ele mostra para você, tá? Então, mais ou menos aqui, ó, você tem lá, de 290 até 320, você tem os raios UVB, de 320 até 400, você tem os raios UVA. Ele fala uma coisa importante, você tinha que ter reconhecido. Protetor que protege do raio UVB, protege a tua pele contra queimadura. Isso é importantíssimo. Então, todo protetor tem que ter... protetor solar tem que prevenir contra raio UVB. E de 320 até 400, ele protege dos raios UVA, que é o raio que faz com que você vá envelhecer precocemente, tá certo? Aí nas alternativas, ele fala uma coisa assim, ó, mais ou menos, ó. Alternativa A, isto aqui significa um intervalo. Então, de 290 até 320, não é necessário usar protetor solar? Mentira, é necessário sim. Lá no slide anterior, você viu, né? Bonitinho, de 290 a 320, você precisa usar protetor solar, pelo menos UVB. Item B, não é necessário usar o protetor solar em 320 até 400? É sim. De 320 até 400, é necessário usar pelo menos o protetor solar que tenha fator UVA. Concorda? Então, esse é o tipo de exercício que o Enem adora. Só leitura e uma pena você não tem uma pergunta específica. Então, você tem que ler alternativa por alternativa até saber o que ele fala. Então, vamos lá. Item C. De 320 até 400, é indicado o uso de protetor solar apenas de raio UVB. Olha o que ele fala. De 320 até 400, é necessário usar apenas protetor solar UVB. Mentira! De 320 até 400, tem que ter o UVA obrigatoriamente. E isto está na nossa alternativa D, que é verdadeira. De 320 até 400, intervalo 320 até 400, é indicado usar protetor solar contra os raios UVA e UVB? Verdadeiro, tá certinho. De 320 até 400, raio UVA protege você de envelhecimento precoce e o UVB protege você de qualquer queimadura. Tá certo? Gabarito D de dado. Beleza? Vamos para a próxima questãozinha. Essa foi a questão 1. Agora, questão 2. Na questão 2, ele te dá uma tabela enorme, mas nós sabemos que a prova do Enem é assim mesmo. Ele te dá uma tabela, um enunciado enorme para você analisar. Eu vou ler algumas partes para você. Na questão 2 ele fala assim, luminância por classe de tarefa visual. Aí você tem 3 colunas. Classe, luminância, tipo de atividade. Classe A, iluminação geral para áreas usadas ininterruptamente com tarefas visuais simples. 20 até 30 até 50, áreas públicas com arredores escuros. De 50 a 75 até 100, orientação simples para permanência curta. De 100 até 200, você tem recintos não usados para trabalhos contínuos, depósitos. Beleza? Tudo bem. Então, ele te dá um monte de faixa de valores para cada tipo de aplicação. Aí, lá no outro lado, ele já faz a pergunta. Analisando os índices de iluminância para o desenvolvimento das atividades descritas na tabela, pode-se afirmar que, mais uma vez, ele não faz uma pergunta específica. Então, você vai ter que ler cada enunciado e ver o que é verdadeiro ou falso. Olha o item A. De 500 até 100 está indicado para áreas públicas? Desculpa, de 50 até 100 está indicado para áreas públicas? Vamos ver, ó. De 50 até 100, orientação simples para permanência curta, mas não está escrito para áreas públicas. Então, falso, tá bom? Olha o item B.
De 200 até 500 está indicado para auditórios? Então vamos ver, ó. De 200 até 500. Tarefas com requisitos visuais limitados, trabalho bruto de maquinário e auditórios. Opa, de 200 até 500 para auditórios. Então o item B já é o verdadeiro. Tudo bem? Aí, dando uma justificativa aí nas outras, você vai ver que é falso, né? Item C, de 500 até 1000, está indicado para a indústria de roupas. Você poderia procurar a indústria de roupas aqui, ele está aqui, ó, de 1000 até 2000, indústria de roupas. Então seria falso. Tranquilo? Gabarito, letra B de bola, tá? Então vamos lá. Nossa próxima questãozinha é a nossa questão número 3. A número 3, ele também te dá um gráfico. Você sabe que a prova do Enem adora análises de gráfico, mas muito direto. Então olha só o que ele fala. PIB em valores atuais do dólar, de 1970 até 2015. Aí ele te dá isso aqui, ó. Tudo bem? Aqui tem os anos. 1975, 1980 e assim vai indo. E aqui você tem o PIB. Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Grã-Bretanha e assim vai indo, tá? Beleza? Lá embaixo, analisando o gráfico, podemos concluir que, tudo de novo, tipo de questão do Enem que ele adora, não faz uma pergunta específica, você vai ter que procurar por alternativa. Então vamos começar. Item A. De 1970 até 2014, o PIB da Alemanha obteve o maior crescimento? Essa é uma alternativa fácil de você analisar. De 1970 até 2014. Você pode ver, ó, 1970 até 2014, quase no finalzinho, quem que teve o maior PIB? Ele pergunta, a Alemanha teve o maior crescimento? Não, a Alemanha está só aqui, ó. O maior crescimento aqui foi dos Estados Unidos. Então, o item A é falso. Não é a Alemanha que tem o maior PIB em termos de crescimento. Fechou? Bora. Item B. De 2000 até 2015, a China apresentou PIB decrescente? Vamos lá. 2000 até 2015. De 2000 até 2015 esse trecho. Mas ele fala da Índia. Ele fala da China. PIB da China, tá aqui, ó. Então, de 2000 até 2015, você acompanha esse gráfico. Você pode perceber que daqui para cá, ele é crescente. Então, item B, falso. Ele fala que a China apresenta PIB decrescente. Mentira também. Item C. Em 1995, o PIB do Japão atingiu 10 bilhões de dólares? Vamos lá, então. 1995 está aqui. 1995. PIB do Japão está aqui, ó. Aqui você tem 5 bilhões de dólares. Então, falso de novo. 1995, Japão atingiu 10 bilhões de dólares. Não atingiu, atingiu 5 bilhões de dólares. Então, falso. E chegamos no item D, que é o verdadeiro. No item D, em 2010, o PIB dos Estados Unidos atingiu 15 bilhões de dólares? Vamos lá. 2010 está aqui, Estados Unidos está aqui em cima. Então, 2010 aqui em cima. O PIB dele, 15 bilhões. Então, o item D, verdadeiro. Está resolvido também. Tranquilo? Acho que não precisamos justificar a última alternativa, porque já justificamos 3 delas. Beleza? Nossa próxima questãozinha, então, que cai na prova do Enem, agora sim, vamos para a questão número 6. Pronto. Essa é uma questão típica de prova do Enem. Se você pegar a diretriz base do Enem e tal, habilidades, uma delas é modelagem matemática, que é exatamente essa questão número 6. Muito legal. Ele fala o seguinte, na questão número 6, achei, ele fala assim, em determinada empresa, os vendedores recebem salário fixo de R$1.000, mais uma porcentagem sobre o total de valores de venda. Comissão, vendas da comissão. Essa comissão é paga a partir de R$1.000 em mercadorias vendidas conforme a tabela. E ele te dá uma tabela. Se você vender até R$1.000, você ganha 0 de comissão, não ganha comissão. Se você vender de R$1.001 até R$1.500, você ganha 5% de comissão em cima dos valores da venda. Se você vende de 1.501 até 2.000, você ganha 10% de comissão em cima do valor da venda total, tá? Com base nas informações indicadas, CV representa o valor total vendido, SV representa o salário do vendedor em função do total vendido, então, uma possível representação do salário do vendedor que alcançou a faixa de 2.001 até R$2.500 é igual a quanto? Então, vamos começar. Primeiro de tudo, nessa questão ele fala que V indica nossas vendas. E ele fala assim, SV, ele fala, isso aqui indica o salário do vendedor. Tranquilo? O que ele quer? Ele quer a modelagem matemática. Ele quer uma função, uma equação que generalize quanto que esse vendedor ganha
entre 2.001 até R$ 2.500. Então você vai lá, ele fala assim, ó, de 2.001 até R$ 2.500, ele ganha 15% de comissão. Então, de um modo muito direto, lá no enunciado, lá em cima ele fala uma coisa importante. Em determinada empresa ele ganha um salário fixo de R$ 1.000. Então, R$ 1.000 ele ganha direto. Entrou na empresa, está ganhando um salário fixo de R$ 1.000. E ele vai ganhar mais uma comissão de 15% em cima das vendas. Então, o salário dele seria assim, ó, salário, SV, salário, R$ 1.000 fixo. Então, 1.000 ele já tem. Além desses 1.000, se ele tiver alguma venda acima do que é esperado, ele vai ter alguma comissão. De 2.001 até 2.500 é 15%. Então seria, olha só, mais 15% em cima do valor total de venda. 15% de V. O que muita gente faz que está errado é só botar 15%. Você sempre tem 15% de alguma coisa, porcentagem de alguma coisa. Deixando organizado, salário, R$ 1.500, mais. Nós sabemos que 15%, fazendo aqui embaixo, 15% é a mesma coisa que 15 sobre 100. Se você simplificar, isso aqui então vai dar 0,15V. Este aqui é o gabarito oficial da tua questão, que está na letra C. Beleza? Modelagem matemática. Eles adoram esse tipo de questão. Tá? Então, vamos lá. Depois da questão 6, nós vamos para a questão número 7. Outra questão muito legal também. Essa questão, eu tenho certeza que muita gente se quebrou, então vamos fazer o seguinte, ó. Tentando explicar mais devagarzinho, pelo menos dando uma lida. Olha o que ele fala. Bora. Em um curso preparatório, estabeleceu como meta, para cada ano que passa, um crescimento de 10% na quantidade de alunos. As matrículas são realizadas somente no início do ano letivo. Considerando que em 2017 nós temos 200 alunos matriculados no curso, uma representação gráfica dessa estimativa é qual das alternativas. E olha, moçada, ele te dá um monte de alternativa. Alternativa A, ele te dá esse aqui. A outra alternativa, alternativa B, ele te dá vários tipos de gráfico só para você dar uma analisada, tá? Vários gráficos. O nosso problema é que a gente não sabe que tipo de gráfico é. Numa questão dessas, o que eu recomendaria? Não olha para as alternativas. Tenta entender o que ele fala. Ele fala algumas coisas muito importantes. Primeiro de tudo, ele estipula um crescimento de 10% na quantidade de alunos a cada ano. Tudo bem, então de ano para ano vai aumentando 10%. Até aí, tudo bem. Só que ele fala uma coisa importantíssima, ó. Em 2017, nós temos 200 alunos matriculados no curso. Até aí, tudo bem. 2017, 200 alunos. 2018 vai aumentar 10% e assim vai indo. Só que daí ele fala uma coisa que muita gente deixou passar. As matrículas são realizadas somente no início do ano letivo. Ou seja, começou as aulas, matriculou, acabou. Durante o ano inteiro não tem mais matrícula. Durante o ano inteiro não se fala mais em aluno entrando nessa escola. Então a gente tem uma coisa assim para você entender. Olha só, nós temos assim um gráfico. Eu quero saber que tipo de gráfico nós vamos ter para isso aqui, tá bom? Vamos lá. Primeiro de tudo, ele fala em ano e total de alunos. Então que aqui seja ano, então, ano. E aqui então seja total de alunos. Vou abreviar para você. Tá? O que a gente já sabe? Que em 2017 começa com 200 alunos. Então, vamos botar aqui igual no gráfico, porque no gráfico ele começa com 2017 aqui. Então, que aqui seja 2017. Em 2017, nós temos exatamente 200 alunos. Vamos supor que seja por aqui, 200 alunos então. Tudo bem, tem? Beleza. Aí ele fala uma coisa importante, ó. Cada ano aumenta 10%. E olha a parte importante. Só tem matrícula no começo do ano. Durante o ano não tem mais matrícula. Então, olha só. Vamos supor que 2018 esteja aqui, ó. Só para você entender. Tá bom? Vamos supor que 2019 esteja aqui. Pronto. Você vai entender o que eu quero. Em 2017, entrou 200 alunos. O que acontece até 2018? Não acontece nada. Afinal, não tem matrícula durante o ano. A matrícula é feita só no início do ano. Então, olha só. De 2017 até 2018, a gente continua com 200 alunos. Vai ser assim. O número de alunos não aumenta nem sobe. Não aumenta nem cai. Beleza? Tá bom. Aí o que acontece no ano de 2018? Aí ele fala, para cada ano aumenta 10%. Bom, 10% de 200 é fácil de ver que é 20. Se quiser, eu posso calcular. 10% vezes 200. 10%
é 10 sobre 100 vezes 200. Ó, fácil, né? 0, 0 corta, 0, 0 corta. 2 vezes 10 é 20. Ou seja, vai aumentar a 20? Então, faz comigo. De 200, no ano que vem, 2017 para 2018, vai aumentar 20. Então, em 2018, eu vou ter 220 pessoas. Vou botar assim para não ficar tão perto. Então, que seja 220. Então, 2018 começaria aqui, ó, com 220 alunos. Só que o que acontece? No ano inteiro de 2018 até 2019, o número de alunos não aumenta nem diminui. Então, ele continuaria assim, ó. Você pode ver, ó, ele está na faixa do 220. Tudo bem? 200 alunos o ano de 17 inteiro, 220 alunos o ano de 2018 inteiro. Aí quando chegar em 2019, também a mesma coisa. Vai aumentar mais 20 alunos, pronto. 220 para 200, aumentando 20, vai para 240 alunos. Então, em 240, aqui seria então o ano de 2019. Você vai ter um gráfico desses, se eu não me engano, na alternativa E. Está aqui, ó. Essa alternativa que está aqui, essa é a alternativa verdadeira para essa questão. Tudo bem? Muita gente pensou assim, mas o número de alunos vai aumentando. Nós concordamos, mas você não pode fazer um gráfico assim, ó. Esse gráfico contínuo significa que no ano de 2017, à medida que passa o tempo em 2017, o número de alunos vai aumentando. E não aumenta. O exercício deixa isso bem claro. Só a matrícula no início do ano letivo. Beleza? Então, gabarito letra E. O Enem adora questões assim. Você tem que ler com calma e não fazer besteira, tá? Beleza. Nossa próxima questão, depois da 7, é a 8. Vamos para 8. Pronto. Questão 8. Provavelmente a nossa última questão de interpretação de texto pura. Então, olha só o que ele fala. Essa a gente tem que dar uma lida. Na número 8, ele fala assim, olha só o enunciado. Falta de gente, não o excesso, a nova ameaça à economia mundial. Então, olha só, em lugares como Singapura, Austrália, a província canadense de Quebec, que tem oferecido incentivos financeiros para encorajar famílias maiores e uma assistência mais generosa às crianças de mães que trabalham, as evidências mostram como é difícil dar impulso às taxas de fertilidade. Nesses lugares, elas permanecem bem abaixo do 2,1 filhos por mulher, a chamada taxa de substituição natural da população, ou seja, a fertilidade necessária para sustentar os níveis populacionais correntes. Outro caminho é impulsionar a imigração, embora seja uma solução problemática. As maiores frontes de imigrantes dos Estados Unidos, como o México e a China, também estão envelhecendo e a parcela da população que costuma sair em busca de uma vida melhor está no exterior está diminuindo. A taxa de fertilidade no México recuou de 5,4 nos anos 70 para 2,3 e será 1,9 em 2030, a mesma nos Estados Unidos, inferior à taxa de substituição. Com base no texto, podemos afirmar que, aí, mais uma vez, aquelas questões que ele não faz uma pergunta específica. Você tem que ler o enunciado e saber do que ele fala. Tudo bem? Resumo da história. Falta de gente é a nova ameaça mundial à economia mundial. Beleza? Resumo da história. Países como Singapura, Austrália estão oferecendo incentivos financeiros para que a galera aumente a família. Tudo bem até aí? E ele fala uma coisa importante, parte importante que resolve o teu exercício. Nesses lugares, eles permanecem a taxa de fertilidade permanece bem abaixo do 2,1 filhos por mulher, a chamada taxa de substituição natural. Ou seja, 2,1 filhos por mulher é a taxa natural, seria a taxa de equilíbrio para a troca da população. Tá bom? Então agora olha só. Item A. A taxa de fertilidade representa uma função crescente em função do ano corrente? Não, ele passa o enunciado inteiro, o texto inteiro falando que a taxa de fertilidade está diminuindo. Lá nas duas últimas linhas ele fala, por exemplo, o México recuou de taxa de fertilidade 5,4 nos anos 70 para 2,3 agora e em 2030 vai ser 1,9. Então você pode ver que a taxa está decrescendo. Então item A, falso. Ele fala que é crescente, falso. De brinde, ele te dá o item B, que fala a mesma coisa. Observando os dados, a taxa de fertilidade representa uma função crescente. Mentira, ele também está diminuindo, então não. E chegamos no item verdadeiro, item C. O ponto de equilíbrio da população equivale a 2,1 filhos? Sim, é o que a gente falou que é a parte importante do teu enunciado. Ele fala assim,
A taxa de fertilidade, 2,1 filhos por mulher, chamada taxa de substituição natural da população, ou seja, fertilidade necessária para sustentar os níveis populacionais. Tá bom? Então, gabarito letra C, 2,1 é o ponto de equilíbrio da população. Beleza? Pronto, vamos lá. Nossa próxima questão, depois da 8, é a 9. Agora sim. Pessoal, se você tiver com preguiça de estudar, mil perdões ao termo, essa matéria você vai ter que estudar. Essa matéria não falha. Se você pegar todas as provas do Enem, tem essa matéria. Então vamos lá. Na questão número 9, e mais algumas seguidas, a gente vai fazendo na ordem mesmo. Olha que legal a questão. 2 atletas estão se preparando para a Maratona Internacional de São Paulo. Eles treinam nos mesmos dias, mas adotam esquemas diferentes. O atleta 1 inicia o treinamento correndo 5 km e aumenta todos os dias 3 km em relação ao total percorrido no dia anterior. O atleta 2 inicia o treinamento correndo 3 km e aumenta todos os dias 5 km em relação ao total percorrido no dia anterior. Considerando os dois atletas treinaram durante a semana toda, o percurso total percorrido pelos dois é igual a quanto, tá? Então, vamos lá. Vamos montar essa questão técnica, embora, desculpa o termo, você fazer continha no braço, talvez seja bem mais rápido, mas a gente já vai conversar sobre isso. Ele fala assim, 2 atletas estão treinando para uma maratona. O primeiro atleta, vamos lá, o primeiro atleta, olha o que ele faz. Ele corre 5 km no primeiro dia e aumenta todos os dias 3 km em relação ao total percorrido no dia anterior. Então vamos tentar entender, tá? Vamos supor que ele tenha começado na segunda. Eu vou botar um S de segunda. Na segunda, ele corre 5 km. O que vai acontecer com ele na terça-feira? Ele corre 3 km a mais do que no dia anterior. Então vai aumentar 3. 5 mais 3 vai para 8. Isso na terça. Na quarta-feira, ele vai aumentar 3 de novo. Aumenta 3 em relação ao dia anterior. Então vai para 11 e dá licença, assim vai indo. Isso é o atleta número 1. Tudo bem? Atleta número 2, eu boto aqui para você. Segundo atleta, mesma coisa. Mesmo. Que seja segunda, terça, quarta e assim vai indo. Vamos ver o que acontece com o atleta 2. O atleta 2 inicia o treinamento correndo 3 km e aumenta todo dia 5 km. Então vamos lá. Na segunda, ele corre 3 km. Na terça, ele aumenta 5 km. Então 3 mais 5 vai para 8. Na quarta, em relação ao dia anterior, ele aumenta 5 km de volta. Então 8 mais 5 vai para 13 e assim vai indo. Este é o comportamento dos dois corredores, tá bom? Aí ele fala assim, ó. Considerando que os dois atletas treinaram a semana toda, ou seja, uma semana, 7 dias, segunda até domingo, né? 7 dias, ele fala assim, qual que é o total do percurso pelos dois atletas? Então o que tem que fazer? Eu tenho que somar toda a distância percorrida dos dois atletas, né? E juntar, beleza? Daí, ó, como a gente falou, né? A gente pode resolver isso aqui tecnicamente. Vamos para o primeiro atleta. Lembra que eu falei que eu tenho que fazer a soma de tudo? Para você poder fazer esta soma, então vamos lá. Existe uma fórmula oficial para isso. Você reparou que do primeiro atleta, 5 para 8, 8 para 11, vai aumentando de 3 em 3? Quando aumenta somando o mesmo número, nós temos uma progressão aritmética. Então vamos fazer o seguinte, ó, só para o primeiro atleta, tá bom? Só para o primeiro. Como nós queremos a soma de 7 dias, são 7 dias que ele corre a semana inteira, a gente vai ter que aplicar a fórmula da soma. A gente faz assim. Para a gente poder aplicar a fórmula da soma, eu preciso descobrir quanto que ele correu no último dia. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. São 7 dias, então eu tenho que achar o 7º dia. Você conhece uma fórmula assim, opa, azul. AN é igual a 1 mais N menos 1, que multiplica a razão. Tudo bem? Até aí, beleza. Como nós queremos A7, 7º dia, então é só fazer assim. Meu A7 vai ser o A1 mais. Troquei o N por 7, então aqui é 7. 7 menos 1, aqui fica 6R. Tudo bem? Então olha só. Quanto que o atleta 1 vai correr no 7º dia? A7. Vamos lá. A1 representa quanto ele correu no primeiro dia? 5. Mais 6 vezes. R representa a razão. A razão é quanto está aumentando. Você concorda que está aumentando de 3 em 3? Então a minha razão é 3. Ó. Aí resolvemos A7.
meu A7, que é quanto ele correu no 7º dia, que nesse caso seria domingo, 6 vezes 3, 18, 18 mais 5, 23. Então o A7 é 23. No último dia, ele corre 23 quilômetros, tá? Mas não é a pergunta dele. Eu quero saber quanto que ele correu no total. Então tem que fazer a soma de tudo. Então vamos lá. Existe uma fórmula para soma assim, ó. Soma dos n termos, que seja A1 mais AN vezes N sobre 2. Então agora a gente consegue resolver. Como nós queremos a soma de 7 dias, tudo que eu quero então é S7. S7, vamos fazer direto. Eu tenho A1, primeiro dia, 5. Mais A7, eu tenho 23. Isto aqui multiplicado por N. N é o meu total de dias, que nesse caso é 7 dias, 7 termos. Tudo isso dividido por 2. Pronto, a gente acabou de determinar quanto que o primeiro atleta correu no total, beleza? 23 mais 5 dá 14. 14 vezes 7, eu já tenho o resultado aqui, vai dar 98 quilômetros. Isto é o total percorrido pelo primeiro atleta. Tranquilo? Quando a gente falou assim, ó, resolver tecnicamente, a gente acabou de resolver quanto que o primeiro atleta correu por fórmula. De verdade mesmo, se eu fosse você fazendo a prova, faria no braço. Ó. Aumenta de 3 em 3. 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11. 11 mais 3, 14. 14 mais 3, 17. Escreva 7 números. Eu quero a soma de todos. 5 mais 8, 13, mais 11, 24. Soma tudo. Você vai chegar em 98 bem mais rápido. E você não precisaria saber fórmula. Tudo bem? A fórmula é só um jeito de aproveitar, faça uma revisão para você, tá? Só que daí agora a gente tem quanto que o primeiro corredor fez. Eu preciso achar quanto que o segundo corredor fez. De verdade mesmo? Você poderia fazer no braço também. Aumenta de 5 em 5. 3, 8, 13, 18, 23. Escreva todos. Soma todos. Mas tudo bem, eu vou fazer ele de modo técnico. Bom para revisar. Então vamos lá. Para o nosso segundo corredor. Né? Bora. O nosso segundo corredor, então, ele corre assim. 5 km no primeiro dia. 8 no segundo. 13 no segundo. Peraí. 5, não, desculpa, ele corre, perdão, ele corre 3 km e aumenta 5 a cada dia, beleza, então ele começa com 3, aumenta 5, 3 mais 5 vai para 8, 8 mais 5 vai para 13, agora sim, beleza? Então, eu quero a soma de 7 termos, então eu tenho que achar o 7º termo de volta. O 7º termo, igual na questão anterior, é o A1 mais 6 vezes a razão. Então, vamos de volta, A7. Meu primeiro termo é 3, mais 6 vezes. A razão é quanto aumenta. Está aumentando de 5 em 5. Então aqui é 5. 6 vezes 5 dá 30. 30 mais 3, 33. Então o segundo atleta correu no 7º dia 33 quilômetros. Mas ainda não é o que ele está pedindo para você. Eu preciso saber quanto que ele correu em 7 dias. Então tem que somar tudo. Tá bom? Repetimos a fórmula. Soma de 7 termos. Vamos lá. A1 mais o A7, isto aqui, tudo, vezes 7 sobre 2. Então, vamos lá. Soma de 7 termos. A1, 3. A7, 33. Vezes 7. Tudo isso dividido por 2. Pronto. Agora eu tenho quanto que o segundo corredor fez no total. 33 mais 3 dá 36, dividido por 2 dá 18. 18 vezes 7, eu já tenho lá, dá 126. Pronto. A pergunta dele no final é, quanto que os dois correram no total? Então tem que juntar. Lá da folha anterior, o primeiro correu 98 e o segundo correu 126. Então é só fazer 98 km mais 126. Esse é o meu resultado final, 224 km. Pronto. Gabarito letra E. Fechou? Tudo de novo, galera. Você pode ver que a gente resolveu por fórmula, porque eu acho muito importante. Mas na boa, né? Escreva um por um, soma tudo. Talvez seja muito mais rápido do que você fazer assim. Tá bom? Beleza. Questão 9 resolvido. Então agora nós vamos para 10, que é da mesma matéria para você. Vamos lá. Bora. Na tua questão número 10, mesma coisa, ele fala assim:
Uma pessoa compra uma casa e faz um financiamento para pagar em 20 anos. No contrato feito com a financeira, consta que, para cada ano, o valor das 12 prestações deve ser igual e o valor da prestação mensal em um determinado ano é R$50 a mais do que o valor pago mensalmente no ano anterior. Então, calma. A gente financiou uma casa. As 12 parcelas deste ano têm que ser todas iguais. As parcelas do ano que vem têm que ser 50 a mais do que as parcelas desse ano. É isso que ele fala para você, tá? Daí ele fala assim, sabendo que o valor da prestação no primeiro ano é R$150, qual é o valor da prestação no último ano de financiamento? Ah, então pera só um pouquinho, vamos começar. Primeiro de tudo, nós temos 20 anos, tá? Para deixar organizar. 20 anos. Aí ele fala o seguinte, na primeira prestação, no primeiro ano, tá? Isso aqui é primeiro ano, a parcela é 150. Eu vou escrever ano aqui para você. Tudo bem? No primeiro ano, a parcela é 150. Aí ele fala o seguinte, ó. Cada ano, o ano seguinte, ele fala assim, a prestação mensal é R$50 a mais do que o valor pago em cada mês do ano passado. Então, olha só, no primeiro ano, cada prestação é 150. O que aconteceria então no segundo ano? Ele fala, tem que aumentar R$50, aumenta 50. Então, meu segundo ano vai para R$200. O que aconteceria no terceiro ano? Mesma coisa, daqui para cá aumentaria R$50 de volta. Isso aqui vai para 250. A pergunta dele é, qual o valor no último ano? Então, olha só, eu quero no 20º ano, afinal são 20 anos. Primeiro ano 150, segundo ano 200, terceiro ano 250, aumenta de 50 em 50. Você pode ver, se aumenta igual, isso é uma progressão aritmética. Tudo que ele quer é o 20º termo. Então, vamos de volta. Fazer por fórmula, na hora da prova, você faz no braço, né? 150, 200, 250, 300, 350, muito rápido, mas vamos revisar. Fórmula termo geral, a n vai ser A1, tudo bem, mais n menos 1, vezes a razão r. Pronto, como nós queremos A20 vai ser o A1 mais, eu quero A20, então eu troco n por 20, 20 menos 1, 19, 19r. Então vamos lá. Meu 20º termo, o valor da prestação no 20º ano, A1, eu tenho, primeiro termo, 150. Mais 19 vezes a minha razão. A razão é quanto aumenta? 50. Aí, você sabe, né? Multiplica primeiro, soma depois. 19 vezes 50 dá 950. Mais 150, 1.100. Então, no meu 20º ano, eu vou pagar uma parcela de R$1.100. Este é o gabarito oficial, que seria a letra E de estudante. Tranquilo? Beleza. Mais uma vez, uma questão resolvendo a mesma teoria e olha só, tudo de novo, né? Faz no braço, cara. 50 e 50, muito mais rápido. 150, 200, 250, 300, 350, você chega em 1.100 bem rapidinho. É só contar 20 termos. Tá bom? Beleza. Questão 10 resolvida. Vamos então para a questão número 11. E você vai ver mais uma questão igual, tá? Bora. Na número 11, ele fala o seguinte, ó. Em uma viagem, um motociclista percorreu 60 km na primeira hora, 52 na segunda hora, 44 na terceira hora e assim por diante. Formando uma progressão aritmética, a distância percorrida num total de 8 horas foi igual a quanto? Ah, então, mais ou menos a mesma estrutura dessa questão e da anterior. Então, vamos começar. Para a nossa questão número 11, ele fala o seguinte, então. Em uma viagem, na primeira hora, ele percorre 60 km. Então, já vou fazer assim, ó. Questão 11, né? Na primeira hora, A1, 60 km. Na segunda hora, A2, 52 km. Não precisa notar, na terceira hora, 44. E assim por diante, formando uma progressão aritmética. A distância percorrida pelo motociclista em 8 horas foi igual a quanto? Então, quer ver? Primeira hora é 60. Segunda hora, 52. Então, eu já andei a soma desses dois. Quando ele pede assim, a distância percorrida em 8 horas, eu quero a soma de todas as distâncias em 8 horas. Então, vamos lá. Você percebeu que de 60 para 52 está diminuindo? Então, olha só, a razão é negativa. 62 para 52, 60 para 52 diminui 8. Então, a minha razão é menos 8. Como nós queremos a soma de 8 termos, a soma de 8 horas, então, a gente vai ter que achar o 8º termo.
tudo de novo. A8 vai ser então o A1 mais N menos 1, que seria então 7R. Reparou que agora eu fiz direto? A N é A1 mais N menos 1R. Como N é 8, N menos 1, 8 menos 1, 7. Então vamos lá. A8 é o que eu vou percorrer na oitava hora. A1 eu tenho. Primeiro termo, 60. Mais 7 vezes a razão a gente tem também, menos 8. Pronto. Agora a gente tem o A8. Quanto a gente percorreu na oitava hora? Multiplicação primeiro, né? 7 vezes menos 8 dá menos 56. 60 tirando 56 vai dar 4 quilômetros. Pronto. Isso é o que ele percorreu na oitava hora. Mas ainda não é o que ele pede. Ele quer saber quanto que a gente correu no total de 8 horas. Então a gente quer a soma de 8 termos. Tudo de novo. Olha só. Soma da PA, SN, A1 mais AN, que multiplica N sobre 2. Então vamos lá. Como a gente quer a soma de 8 termos, então vamos lá. A1, beleza, 60. Mais, trocamos o N por 8. Então aqui é A8. Já troca aqui, ó, 4. Isto aqui vezes N, total de termos. Quantos termos tem nessa sequência? 8. Tudo isso então dividido por 2. Aí ficou fácil, né? Soma dos 8 termos, que é o quanto ele percorreu. Tudo bem. 64. 8 por 2 dá 4. 64 dividido por 2 vai dar 256. Então, 256 quilômetros é a distância total percorrida por esse motociclista. Gabarito letra C. Tudo bem? Mais uma vez, questão de PA. E ó, não falhe a PA no Enem, tá? Moçada, qualquer coisa, escreva todos os 8 termos. Qual o problema? 60, 52, diminui 8, né? Daí vai diminuir 8. Vai para 44, vai diminuindo 8 em 8, você escreve todos, está resolvido. Beleza? Bora. Próximo. Depois da 11, nós vamos então para a questão 14. Trocamos um pouco agora, né? Ó. Essa é uma questão muito legal, a 14. Vou fazer assim, ó. Você sabe que na questão 14, ele é muito direto. Resolva a equação logarítmica. Então, eu vou só copiar a equação para você aqui. Vamos lá. Na tua questão número 8, ele só fala assim, resolva essa equação em logaritmo. Logaritmo de 3x menos 1 na base de x mais 3 igual a 1. Ele quer que você resolva isso aqui, tá? De verdade mesmo, essa questão aqui ele é bem direto. Mas se você pegar historicamente, olha só a frase que eu vou te dar. As questões de logaritmo na prova do Enem, elas são dificílimas de fazer. Daqui a pouco eu faço uma difícil. Essa aqui é mais tranquilinha, a gente vai fazer tipo assim, como é que eu vou dizer? Pra gente dar uma esquentada em logaritmo, tá bom? Provavelmente você lembra, tá? Mas eu boto pra você. Você lembra da definição de logaritmo? Eu vou botar aqui pequenininho, olha só. Quando você tem assim, logaritmo de A na base B igual a x, por exemplo. Você lembra como é que resolve isso aqui? Você vai fazer assim. Ó. A minha base B passa elevando. Você faria assim, B elevado a x, isso aqui igual a A. Isto é como você resolve o teu logaritmo, tá? Então, olha só. A base passa elevando, B elevado a x, igual a esse número de A. E você pode ver que o log desaparece. Tá bom? Vou fazer a mesma coisa. Olha minha caneta aqui. A base passa elevando. Então ficaria assim. X mais 3 elevado a 1. Só passei elevando. E isto aqui igual a 3x menos 1. Você está vendo que eu fiz a mesma coisa que está aqui? Ó? Passa elevando iguala. Resolvido. Pronto. Eu sei que poderia ter feito de cabeça, mas estamos ensinando também, né? 3x mais 3 elevado a 1 é simplesmente x mais 3. Isso aqui é igual a 3x mais 1. Vamos isolar o x, né? X positivo vai para lá negativo. 3x menos x, 2x. 1 vem para cá, menos 1. 3 menos 1 vai dar 2. Acabou. Está multiplicando, passa dividindo. 2 dividido por 2, x é 1. Pronto. Gabarito, letra A. Tudo bem? Daí está resolvido. E você quer ver, ó, comentários à parte, né? Para quem lembra dessa matéria, logaritmo, você consegue fazer uma questão dessas de cabeça, ó.
Você viu que aqui é 1, né? Quanto que log dá 1? Só se o logaritmando e a base forem iguais. Só nesse caso ele vai dar 1. Então você poderia testar por alternativa, ó. Alternativa A, x é 1. Troca aqui por 1. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 2. Troca aqui por 1. 1 mais 3, 4. Não está igual. 2 e 4 não está igual. Então letra A é falso. Pega lá, letra B. X é 2. 3 vezes 2 dá 6. 6 menos 1, 5. Beleza. Troca o x por 2. 2 mais 3, 5. Opa, esse cara é igual a esse. Então o resultado é 1. Então o gabarito é 1. Esse é o jeito bem direto de você fazer. Esse número aqui ajuda para dar 1 só se os dois forem iguais. Tranquilo? Beleza. Depois da 14, nossa próxima questão é a 16. Vamos lá então. Pronto. Questão 16, mudamos um pouquinho. Olha só, outra matéria que não falha no Enem, hein? Progressão geométrica. O sétimo termo de uma progressão geométrica cuja sequência numérica é 2, 6, 18, 54 é qual das alternativas? Tudo bem, vamos lá. A sequência que ele me dá é 2, 6, 18, 54 e assim vai. Tudo bem? E ele já falou para você que isso aqui é uma progressão geométrica. Bom, diferença da PA. Na progressão geométrica, você vai multiplicando por um valor, certo? 2 para 6, você multiplica por 3. E você pode ver, ó, 6 vezes 3 dá 18. 18 vezes 3 dá 54. Tá certo? Então, nós estamos multiplicando de 3 em 3. Esse valor é o que a gente chama de razão. A razão na progressão geométrica, a gente chama de letra Q, certo? Só vou anotar aqui, ó. Nossa razão é letra Q, que nesse caso é 3. A pergunta dele é simplesmente assim: qual é o sétimo termo da sequência? Então nós queremos só o A7. Sétimo termo. Então, revisão por fórmula, mas se você quiser, você poderia fazer no braço. Multiplica de 3 em 3, ó. 54 vezes 3 e tal, vai multiplicando. Você chega no sétimo termo facinho. Aqui já tem 4 termos, só falta mais 3, tá? Então olha só, fórmula do termo geral da progressão geométrica. A n vai ser A1 que multiplica Q elevado a n menos 1. Nós queremos A7. A n é A1, primeiro termo, vezes Q, que é a razão, elevado a n menos 1. Como nós queremos A7, olha que legal. Para eu achar o A7, troco o n por 7. Então aqui fica Q elevado a n é 7. 7 menos 1, 6. A7 é 1 vezes Q na sexta. Pronto. A7. Primeiro termo nós temos. Primeiro termo é 2. Que multiplica a razão. A razão nós temos é 3. 3 elevado a 6. Pronto. A7. Aí a gente consegue resolver. 3 na sexta, você não tem opção. Você tem que fazer no braço. 3, 9, 27, 81, 243, 729. Então ficaria 2 vezes, então, 729. Aí, vamos lá. Se você multiplicar, isso aqui vai dar 1458. Que é o que está na letra D de dado. Tudo bem? Beleza? Ótima questãozinha para você revisar a progressão geométrica, tá? Depois da questão 16, nós vamos para a questão 17. Mesma coisa, só que um pouquinho mais complicado. Vamos lá. Pronto. Bora. Na questão 17, ele fala assim: sabendo que uma progressão geométrica, primeiro termo da sequência A1 é 3 e a razão é 2, a soma dos 8 primeiros termos dessa PG é igual a quanto? Beleza? Então vamos lá. Ele fala a mesma coisa que a questão anterior. Para começar, ele fala assim: o primeiro termo é 3, A1 é 3. Ele fala que a razão é 2, que é 2. E a pergunta dele é: quanto vale a soma dos 8 primeiros termos dessa sequência? Então, vou fazer assim, como sempre, eu vou resolver ele por formulário para você. Mas, cá entre nós, né? Pô, se você fizer no braço, talvez seja mais rápido, porque essa é uma forma que não é todo mundo que gosta de gravar, não, mas eu coloco para você.
Quando ele pede na progressão geométrica a soma de n termos, tem uma fórmula assim, ó. A1 vezes Q elevado a n menos 1 dividido por Q menos 1. Essa fórmula aqui calcula soma dos n termos de uma progressão geométrica. Deixando bonitinho para você. Como nós queremos a soma de 8 termos, eu quero S8, vamos fazer organizado só para você entender. Ficaria assim então, A1 vezes Q elevado a n. N é 8, então aqui é Q elevado a 8, menos 1 dividido por Q menos 1. É assim que você teria que fazer. Soma dos 8 termos, troca por 8. Soma de 10 termos, troca por 10, está resolvido. Pronto, então agora vamos substituir. Nós queremos a soma dos 8 termos, vamos começar. Ele fala o seguinte, A1 eu tenho, meu A1, 3, vezes minha razão, 2. 2 elevado a 8, isso aqui menos 1. Dividido por razão eu tenho, 2. 2 menos 1. Pronto. Resolvendo aqui, ó, 3 vezes. Olha só, 2 menos 1 é 1. Embaixo não precisa me preocupar. Então vamos fazer em cima, ó. Não tem jeito, né? 2 na oitava. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. 256 menos 1 vai dar 255. Pronto, acabamos. S8, que é a soma dos 8 termos que ele está pedindo. Essa multiplicação vai dar 765. Gabarito, letra D de dado. Está resolvido. Tudo bem? Provavelmente você que está vendo essa resolução, você pensou assim, tá, Peter, eu não lembraria dessa fórmula. Não tem problema, foi o que eu falei. Faz no braço, ó. Pensa comigo. É PG, A1 é 3. 3. Vamos fazer aqui, ó, 3. Como é PG, multiplica por 2. 3 vezes 2, 6. Multiplica por 2, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2, 48. Ó, eu já escrevi 5 termos para você. Ele quer 8 termos. Escreva os 8, soma tudo no braço. Você vai chegar no mesmo resultado. E não precisaria dessa fórmula. Tranquilo? Beleza? Pronto. Questão 17, resolvida. Depois da 17, vamos para a 18. Bora. Mais uma questãozinha de progressão geométrica, bem direta de fazer, mas PA e PG não falha, então temos que fazer. Várias caixas de mesma dimensão serão armazenadas em um depósito. Elas deverão ser empilhadas respeitando a seguinte ordem: uma caixa na primeira fileira, 2 na segunda, 4 na terceira, 8 na quarta e assim sucessivamente. A quantidade de caixas empilhadas na 10ª fileira, tá? Então, só para você entender, ele fala uma coisa fácil. Na primeira caixa, uma caixa na primeira fileira. Então, olha só, A1, primeira fileira, uma caixa. Ele fala assim, 2 na segunda fileira. Então, A2, 2 caixas na segunda fileira. Ele fala assim, 4 caixas na terceira fileira. A3, 4. Uma caixa na primeira, 2 na segunda fileira, 4 caixas na terceira e assim vai indo. Então, você já percebeu uma coisa fácil? Está multiplicando de 2 em 2. Se está multiplicando de 2 em 2, ele está falando de uma progressão geométrica PG. E está multiplicando 2 em 2, significa então que a minha razão vale 2. Pergunta dele, qual a quantidade de caixas na 10ª fila? Pô, falando sério, faria no braço, ó. Começa com 1, multiplica de 2 em 2. Eu quero 10, né? Eu quero 10ª fila. Começa por 1. Multiplica por 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Esse é o gabarito. Na hora da prova você pode fazer no braço, mas vamos resolver. Eu quero na 10ª fileira. Tudo bem. PG, AN é A1 vezes Q elevado a N menos 1. Tá bom, vamos lá. Eu quero 10ª fileira. A10, então vamos começar. A1 eu já tenho, 1. A razão eu já tenho, 2. Elevado a 10, então 10 é N. Então 10 menos 1, 9. Ó. Pronto. Então agora eu tenho a 10. Tem jeito, né?
2 na nona, 2, 4, vai dar 512. Então, gabarito da questão 18, letra B de bola. Tudo bem? A boa notícia é que progressão aritmética e progressão geométrica cai direto no Enem. Qual que é a boa notícia disso? Você pode fazer tudo no braço sem fórmula. Beleza? Então, questão 18 resolvida. Depois da 18, então, trocamos, vamos para 25. Vamos lá. Na nossa questão número 25, ele fala o seguinte: numa loja de shopping center, todas as camisas têm o mesmo preço e as calças também, sendo que o preço de uma calça é diferente do preço de uma camisa. Um cliente aproveitou a promoção e comprou uma calça e 3 camisas, pagando R$230. Outro cliente comprou 2 calças e 4 camisas e pagou R$360. O preço em reais de uma calça e uma camisa vale respectivamente quanto, tá? Moçada, tá aí uma questão que cai em qualquer prova do Enem. Modelagem matemática aliado com matéria de sistemas. Então vamos fazer o seguinte. Ele fala assim: quanto custa cada camiseta e cada calça e cada camisa? Então vamos fazer assim primeiro, ó, tá? Calça, vamos chamar de X. Camiseta, vamos chamar de Y. Tudo bem? Aí ele fala uma coisa importante. Olha só. Um cliente comprou uma calça e 3 camisas. Então, uma calça, 1x, mais 3 camisetas, 3y. Isto aqui ele paga R$230. Uma calça mais 3 camisetas, 230. Beleza? E ele fala assim: outro cliente comprou 2 calças e 4 camisetas e paga 360. Então vamos lá. 2 calças, 2x, mais 4 camisetas, 4y. Isso aqui ele paga R$360. Tudo bem? A pergunta dele é: quanto que ele pagou em cada calça e cada camiseta? Então, basicamente falando, modelagem matemática aliada a sistemas. Tudo que você tem que fazer é resolver esse sistema aqui. Para resolver esse sistema, você tem milhares de maneiras de fazer. Milhares. Então, você quer saber? Vou fazer devagar para você. Falei milhares. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa equação aqui, esta daqui, e vou multiplicar ela por menos 2. Olha o que vai acontecer se eu multiplicar por menos 2. Se eu multiplicar ela por menos 2, vai ficar assim. Menos 2x, menos 2 vezes 3, menos 6y, 2 vezes 30, 460, menos 460. Multipliquei ela inteira por menos 2. Aí você está pensando, tá, mas por que você fez isso? Olha só, eu vou repetir essa equação aqui embaixo para ficar organizado. 2x mais 4y igual a 360. Tudo bem? Esse é o meu sistema agora. Agora você percebeu por que eu multipliquei por menos 2? Porque eu posso somar as duas, Se eu somar as duas, 2x com menos 2x eu posso cortar. Menos 6y mais 4y vai dar menos 2y. Menos 460 mais 360 vai dar menos 100. Acabou. Eu podia multiplicar por menos 1, fica mais. 2 está multiplicando, passa dividindo. Então tem que y vale 50. A gente acabou de descobrir o valor da camiseta, R$50. Mas além da camiseta, ele pede o preço da calça também. Quanto vale cada calça? Bom, agora que você tem y, você pode substituir em qualquer equação. Eu vou jogar nessa aqui porque é a menor, né? Então só vou repetir para ficar organizado. X mais 3y, isso aqui é igual a 230. Vamos lá então. X fica mais 3 vezes o y a gente acabou de achar, 50. Então 3 vezes 50 igual a 230. Aí resolvido, Vou botar o resultado direto, tá? 3 vezes 50 dá 150. 150 positivo vai para lá negativo. 230 menos 150 vai dar R$80. Acabamos de descobrir o valor de cada calça, R$80. Então, agora sim, ele pede, respectivamente, o preço de uma calça e uma camiseta. Calça 80, camiseta 50. Gabarito, letra B de bola. 80 e 50. Você sabe que essa é uma questão que eu preciso chamar a atenção para várias coisas, né? Você viu que o sistema em si não é difícil montar, mas você tem que saber equacionar, não tem jeito. O que eu quero chamar a atenção? Você tem que ter cuidado. Você viu que a gente achou 80 e 50, certo? Mas você tem uma alternativa 50 e 80. Então, na hora da prova,
Cuidado com quem é qual valor. Por isso que eu não sou muito fã de botar XY. Eu botaria assim, calça C, camiseta K, por exemplo, tá? Porque daí você sabe que letra é o quê. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Questão 25. 25 resolvida. Outra dica da 25. Você podia fazer no braço também. Você pode fazer por tentativa. Pega a alternativa A. Calça 50, camiseta 80. Veja lá. Uma calça e 3 camisas dá 230? Não dá. Você pode ir testando. Beleza? Bora. Próxima questão, a 26. Nós adoramos a 26. Outra questão igual, modelagem matemática aliada a sistema. E isso cai na prova do Enem. Então ele fala assim, uma papelaria faz uma promoção para vender um conjunto de produtos em 3 pacotes. Pacote 1, 3 lápis, 2 cadernos por R$ 26. Pacote 2, 4 lápis, 3 cadernos por R$ 38. Pacote 3, 2 lápis, 1 caderno por R$ 14. O valor unitário de cada lápis e cada caderno é igual a quanto? Cara, falei na questão anterior, você poderia pegar essa questão aqui e tentar fazer um por um. Se o lápis for 2, o caderno for 10, fecha essas contas? Se o lápis for 1,50, o caderno for 10, fecha essas contas? Monta um por um, mas nós vamos calcular, beleza? Ele fala assim então, lápis e caderno. Se você não se importar, então vai fazer assim, ó. Lápis, vamos chamar de L, L de lápis. Caderno, vou chamar de C. Para evitar ele ficar chamando X e Y, porque eu acho isso muito útil. L de lápis, C para caderno, tá? Então olha só, item 1. 3 lápis e 2 cadernos custam R$ 26. 3 lápis mais 2 cadernos custam R$ 26. 3 lápis, 2 cadernos, R$ 26. Item 2. 4 lápis, 3 cadernos, R$ 38. Então vamos lá. 4 lápis mais 3 cadernos, isso aqui custa R$ 38. 4 lápis, 3 cadernos. E o último item, 2 lápis e 1 caderno por 14. Então vamos lá. 2 lápis, mais 1 caderno, você sabe que 1 eu não preciso escrever, isso aqui vai dar R$ 14. A gente acabou de montar o sistema que ele quer que você resolva. Tudo bem? Beleza? Esse sistema, ele é fácil de fazer, mas tem gente que se assusta. Tá, mas o normal não é só ter 2 equações? Ele me deu 3, concordo. Tá, então o que eu faço? Escolha 2. Escolha 2, você resolve o exercício bem facinho. Ó, vou fazer o seguinte, ó. Tenta visualizar. É mais fácil pegar, por exemplo, essa com essa, ó. A primeira com a terceira. Deixa eu explicar para você, tá? Eu vou repetir a terceira, a primeira, eu vou botar aqui, ó. 3L mais 2C igual a 26. Acabei de repetir a primeira. E se você não se importar, acompanha aqui, eu vou pegar essa equação aqui, a última, e já vou multiplicar por menos 2. Eu vou multiplicar esse cara por menos 2. Você vai ver, ó. 2 vezes menos 2, menos 4L. Menos 2 vezes C, menos 2C. Menos 2 vezes 14, menos 28. Então agora você já percebeu por que eu fiz isso. Peguei só essas duas, tá? Tá, não precisa do meio? Não, já vou mostrar por que não também. Agora que eu faço aqui, ó, basta somar os dois, ó. Se você somar os dois, 3L menos 4L, menos L. Você pode ver, ó, 2C com menos 2C corta. 26 menos 28 dá menos 2. Deixando organizado, eu vou multiplicar tudo isso aqui por menos 1. Se você multiplicar por menos 1, então, você vai ter que o lápis custa R$2. Tudo bem? O lápis custa R$2. Pronto. Mas ele ainda quer o preço do caderno. Então eu posso jogar em qualquer um deles. Vou pegar esse cara aqui de volta. Ó, é o mais curto mesmo. Então vamos lá. 2L mais C igual a 14. Organizado. 2 vezes L. Meu L eu tenho 2. Mais C igual a 14. 2 vezes 2, 4. 4 positivo vai para lá negativo. Então meu caderno, R$10. Lápis 2, caderno 10. Lápis e caderno, 2 e 10, gabarito, letra A, está resolvido. Tudo bem?
Questão de sistema, cai direto no teu Enem, beleza? Aí eu pediria para você só fazer mais uma coisinha. Você quer ver, ó? O lápis é 2, o caderno é 10. Vamos verificar se dá tudo certo? O lápis é 2, caderno é 10. 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 10 dá 20, 20 mais 6, 26, fechou. O lápis é 2, o caderno é 10. 4 vezes 2 dá 8, 3 vezes 10 dá 30, 30 mais 8, 38, dá certo? O lápis é 2, o caderno é 10. 2 vezes 2 dá 4, 4 mais 10 dá 14, dá certinho. Então a gente matou o exercício. Lembra que a gente falou que a gente podia ter feito por alternativa? Pô, montou isso aqui, vai por alternativa. 2 e 10, vai fechar as continhas? Fecha, verdadeiro. Por que eu chamei atenção para isso? Já pensou se você acha 2 e 10 dentro desse sistema, aí você pega o 2 e 10 e você substitui nessa e não dá certo? Significa que você tem um sistema impossível. Isto é importante, beleza? Mas como a gente tem uma solução, então está resolvido. Tá bom? Então, questão 26 resolvida. A próxima, depois da 26, vamos para a questão 28. Ótimo. Entramos na parte de geometria agora. Beleza. Na questão número 28, bem direto, você sabe que a prova do Enem adora geometria plana, geometria espacial e tal, ele fala o seguinte, ó. Considerando um quadrado cuja área é representada pelo mesmo valor que representa o seu perímetro, pode-se afirmar que a medida do lado desse quadrado vale quanto? Então, só para fazer organizado, né, tem gente que já mata de cabeça. Ele fala assim, eu tenho um quadrado. Bom, então você sabe que o teu quadrado tem 4 lados iguais. Todos eles eu vou chamar de L. Ele fala assim, a área do quadrado representa um número igual ao perímetro do quadrado. Então, bora. Provavelmente você está acostumado a usar a área letra A ou a área letra S, tanto faz. Vamos fazer assim então. Área, eu vou chamar de A. Tudo bem? Você lembra da fórmula da área do teu quadrado? Base vezes altura. Área, L vezes L, L ao quadrado. Essa é a área. Tá bom? E ele fala perímetro. Você sabe que perímetro é a soma dos lados. L mais L mais L mais L, 4L. Isso é perímetro, tá? Aí ele fala uma coisa importante. A área é representada por um número igual ao seu perímetro. Então eu já sei o seguinte. L ao quadrado, que é a minha área, é igual ao perímetro. Perímetro é a soma dos lados. L mais L mais L mais L, 4L. Área é igual ao perímetro. Você sabe qual que é o símbolo do perímetro oficial? Eu vou botar aqui para você. Perímetro. Só abreviei, tá? O perímetro a gente chama de 2P. Perímetro do quadrado. Lado mais lado mais lado mais lado. L mais L mais L mais L, 4L. Tudo bem? Joguei aqui. Ele fala que a área é igual ao perímetro, por isso que eu só igualei. Aí fica fácil de fazer, né? Eu vou resolver assim, ó. Pode, porque lado zero não existe. L está multiplicando, passa dividindo. L ao quadrado dividido por L fica L. Então meu lado é 4. O lado do quadrado é 4. É a única coisa que ele pergunta. Qual a medida do lado quadrado? 4. Gabarito, letra C. Beleza? Então agora vamos para a questão 29, tá? Olha o que ele fala na 29. Um pedreiro é contratado para assentar um piso cerâmico num terreno retangular de 8 metros de comprimento por 6 metros de largura. Sabendo que a cerâmica a ser utilizada é quadrada, com um lado de 40 centímetros, a quantidade de pedras cerâmicas que serão utilizadas no terreno é igual a quanto? Então, muita gente pensa assim, como é que eu começo uma questão dessas, tá? Primeiro de tudo, eu tenho uma área retangular de 8 metros por 6 metros, tá? A área retangular. O que eu vou fazer? Eu vou botar cerâmica, vou botar azulejo. Então você tem que pensar assim, quanto de azulejo eu preciso? Você vai pensar assim, a área que eu vou cobrir é a mesma área que eu vou precisar dos azulejos, das cerâmicas, tá? Então, vamos matar a questão por área. Para começar, o terreno dele, questão 29, tá? O terreno dele tem um formato retangular. Vou fazer assim para você. 8 metros por 6 metros. E ele fala uma coisa, a minha cerâmica tem 40 centímetros.
Então a gente já sabe que tem um problema de unidade. E pessoal, não falha a questão de mudança de unidade na prova do Enem. Então eu acho que é muito mais fácil você passar para centímetros do que você passar tudo para metros. Se você passar para metros, você vai trabalhar com o número com vírgula. 1 metro tem 100 centímetros. Então 6 metros, 600 centímetros. 8 metros, 800 centímetros. Tudo bem? Então vamos lá. A de área, tá bom? Qual que é a área desse terreno? A minha área de terreno, área de quadrado, área de retângulo, base vezes altura. Então seria 800 vezes então 600. Aí eu consigo resolver essa minha área bonitinho. Ó, conta fácil. 8 vezes 6 dá 48. Como tem 4 zeros, eu só boto mais 4 zeros aqui. Então 480 mil centímetros quadrados é a área do meu terreno. Esta é a área do terreno, só para deixar bonitinho para você. Só que ele fala assim, esse terreno, ele fala assim, vai ser colocado cerâmica. Cada cerâmica é um quadrado com 40 centímetros de lado. Então, peraí, a minha cerâmica é um quadradinho, 4 lados iguais, cada lado com 40 centímetros. Então, o que eu quero? A área desse cara aqui, eu vou chamar de A1 para não confundir com essa área do quadrado. Bom, você sabe que a área do quadrado, A1, é lado vezes lado, 40 vezes 40, todos os lados são iguais. Então, que seja 40 vezes 40. Então, agora eu tenho área 1, 1.600 centímetros quadrados. Pronto. A gente acabou de achar a área do azulejo, a área da cerâmica. Aí ele fala assim, quantos azulejos, quantas cerâmicas eu preciso para cobrir esse terreno que está aqui? Então, você pode pensar assim, ó, uma cerâmica cobre 1.600 centímetros quadrados. Quantas cerâmicas eu preciso para cobrir 480 mil centímetros quadrados? Eu posso fazer uma regra de 3. Tem gente que consegue ver de cabeça, é só pegar esse e dividir por esse. Mas eu vou fazer uma regra de 3 porque daí eu acho que fica muito organizado para você. Olha só, uma cerâmica cobre 1.600 centímetros quadrados. Então, quantas cerâmicas X eu preciso para cobrir 480 mil? Pronto. Regra 3 é só multiplicar cruzado. Confere? Ó, uma cerâmica cobre 1.600, X cerâmicas 480 mil. Vamos multiplicar cruzado aqui, né? 1.600x. Multiplicação por 1, espero que você esteja bem detabuado, dá na mesma. Então aqui vai dar 480 mil. Pronto. Para não perder tempo, posso cortar já, ó, 0, 0, 0, 0. 16 está multiplicando, passa dividindo. Se você resolver, X vai dar 300 cerâmicas. Esse é o nosso gabarito oficial, letra E de estudante. Tranquilo? Toda vez que ele pergunta para você quanto de alguma coisa para revestir alguma coisa, pense em formato de área, fica muito mais fácil. Beleza? Questão 29 feita, então agora vamos para 30. Já está. Vamos lá. Na nossa questão número 30, ele fala o seguinte, ó. Um show foi realizado em campo retangular de 250 metros de comprimento por 80 metros de largura. Sabendo que por cada 2 metros quadrados havia, em média, 6 pessoas, pode-se afirmar que nesse show havia quantas pessoas, tá? Então, primeiro de tudo, olha o que ele fala. A cada 2 metros quadrados tem 6 pessoas. Então, peraí, metro quadrado é unidade de área. Então, em uma área de 2 metros quadrados, eu tenho 6 pessoas. Então, para saber o total de pessoas, eu preciso saber a área total. Então, basta fazer a área de novo. Então, voltamos. O nosso terreno tem retangular, é um retângulo de 250 de comprimento por 80 de largura. Então, vamos lá, ó. Mais uma vez, eu tenho retângulozão. Claro que fora de escala, não faz sentido, né? 250 de largura. Metros de largura por 80 de comprimento. Então, vamos resolver a área desse cara. Área, base vezes altura, 250 vezes 80. Pronto, a nossa área a gente já resolveu. Essa área aqui, calculadinho, 48 mil, 30. Essa área vai dar 20 mil metros quadrados. Tudo bem? Beleza. Só que daí ele fala o seguinte, ó.
em uma área de 2 metros quadrados, eu tenho 6 pessoas. Então, vamos fazer uma regra 3, ó. Vamos fazer assim, metros quadrados, pessoas. Em uma área de 2 metros quadrados, eu tenho 6 pessoas. 2 metros quadrados, 6 pessoas. Então, numa área de 20 mil, quantas pessoas eu vou ter? X. Pronto. Só fazer essa conta que está aqui. Você quer ver, ó? Eu sei que dá para multiplicar cruzado, né? Mas você sabe que regra 3 é proporcional, né? Você viu que daqui para cá aumenta 4 zeros? Então daqui para cá tem que aumentar 4 zeros, então aqui é 60 mil. Mas se você quiser, você pode só multiplicar cruzado, né? Então, multiplicando cruzado, ficaria 2x igual, vou multiplicar cruzado aqui, 6 vezes 20 mil. Pronto. Se você resolver isso aqui, vai dar 60 mil. Pronto. Fechou. Gabarito, calma, letra B de bola. Beleza? Vamos lá. Nossa próxima questão agora é a 31. Aí, beleza. Vamos lá. Na 31, muito legal também, geometria, ele fala assim: uma praça pública tem um formato circular de diâmetro 40 metros. Sabendo disso, pode-se afirmar que a área dessa praça é quanto? Utilize π igual a 3,14. Então, vamos começar, né? A praça tem um formato circular. Aí ele fala que o diâmetro é 40. Você lembra o que é diâmetro? Diâmetro, segmento reto que passa pelo centro. Esse aqui é o diâmetro. O meu diâmetro é 40. Bom, se o diâmetro é 40, então você sabe que o raio é metade. Meu raio é 20. A unidade usada é metros. Aí fica fácil. Qual é a área desse círculo? Bom, área, círculo. Área do círculo, fórmula, πr ao quadrado. Essa é a fórmula do círculo. Sempre cai na prova do Enem. Então vamos lá. Área, para começar. O π ele pede para você trocar por 3,14. O meu raio é 20, 20 ao quadrado. Então, para não fazer besteira, claro que tem que fazer a potência primeiro, né? 3,14, que multiplica então 20 ao quadrado, dá 400. Então, se você multiplicar isso aqui, 3,14 vezes 400, isso aqui vai dar 1.256 metros quadrados. Prontinho, resolvido a questão 31. Área de círculo, πr ao quadrado, tá bom? 31 resolvida. Depois da 31, nós vamos para a 34. Bora. Na nossa questão número 34, eu considero ela difícil de fazer. E olha só, já caiu algumas vezes no Enem, tá? Pode-se afirmar que o número de lados em um polígono convexo regular que tem ângulo interno de 144 graus corresponde a... Beleza. Qual o número de lados? Beleza? Então a gente tem um problema. Ele fala assim, polígono convexo regular. Então olha só, já resolvendo a próxima questão. Se eu tenho polígono regular, todos os lados são iguais e todos os ângulos internos são iguais. Ele fala assim, eu tenho um polígono regular e ele fala que o ângulo interno é 144 graus. Então, vou anotar aqui. Aí, ângulo interno, 144 graus. Isso é dado do exercício. Então, qual que é o número de lados do meu polígono? Bora. Essa matéria todo mundo já teve, né? Letra que indica número de lados na matéria de polígonos. N. N, eu escrevo, é o número de lados. Só que para você poder resolver isso aqui, seria ideal que você soubesse uma fórmula, por isso que a questão é difícil. A fórmula do ângulo interno para um polígono regular tem uma fórmula. Você pode achar a soma total primeiro e dividir pelo total de ângulos, porque todos os ângulos são iguais. Existe uma fórmula assim, ó. O ângulo interno vai ser 180 que multiplica n menos 2 dividido por n. Isto calcula a medida de cada ângulo interno para polígono regular, tá bom? Então, olha só, o ângulo interno ele me dá 144, ó, boto aqui para você. Daí, ó, vou repetir, ó, 180, n menos 2 sobre n.
Vamos resolver essa continha básica agora. N está dividindo, passa multiplicando. 144N igual. Vou fazer uma distributiva aqui. 180N menos 180 vezes 2, 360. Aí fica fácil, ó. Vou fazer assim, ó. 360 é negativo, vem para cá positivo. 144N vai para lá negativo. 180N menos 144N vai dar 36N. Acabou. 36 está multiplicando, passa dividindo. Então, meu N é igual a 10. Ou seja, o meu polígono tem 10 lados. Decágono, letra B de bola. Tudo bem? Essa questão é difícil por causa dessa fórmula que está aqui. Vale a pena você lembrar, pelo menos, da fórmula da soma dos ângulos internos. Se você lembrar, a soma dos ângulos internos para polígono convexo é 180 n menos 2. Só que essa fórmula que está aqui calcula a soma de todos os ângulos. Como ele fala, graças a Deus que o polígono é regular, todos os ângulos são iguais. Então você pega o total da soma, divide por quantos ângulos tem, que é o n. Número de lados, número de ângulos é a mesma coisa, né? Tudo bem? Então, questão 34 resolvido. Bora para a próxima. 43. Vamos lá. Questão 43, muito legal de fazer, tem caído direto, mas exige que você saiba algumas coisas de cor, tá? Na questão 43 ele fala assim, ó, sobre os poliedros regulares, tá? Beleza? Assinale as alternativas corretas. Então, olha só o que ele faz. 43. Item A. Um octaedro regular tem 8 faces quadradas. Item B. O dodecaedro regular tem 10 faces quadradas. Item C. Um icosaedro regular tem 20 faces triangulares e assim vai indo. Tá? Aí, pessoal, não tem jeito. Ou você lembra do formato desses desenhos de cor, ou, desculpa falar, você não resolve. Tá? Não tem jeito. Por que eles cobram os poliedros regulares? Porque, basicamente falando, você só tem 5 poliedros regulares. Tetraedro, ou hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Você só tem esses 5, que são os 5 que estão lá. Tudo bem? Tetraedro você lembra, é uma pirâmidezinha e tal, base triangular. O hexaedro você lembra, o cubo, o dado que você usa para jogar banco imobiliário. Aí você tem o octaedro, que parece um balãozinho, esses aí, tá? Então nós temos um problema sério. Ele pergunta o tipo de face que cada um tem. Mas olha só, item A, um octaedro regular tem 8 faces quadrados? 8 faces quadradas? Primeiro tudo, octaedro. Octa é 8, então tem 8 faces. Mas ele tem 8 faces quadradas? Não, mentira. O octaedro tem 8 faces triangulares. Isto é o problema dessa questão. O octaedro, só para você entender, questão 43, é assim, ó. Na questão 43, o octaedro funciona mais ou menos assim, só para você entender, ó. Isso aqui é um octaedro regular. Você pode ver que cada face dele é um triângulo. Então são 8 triângulos, não são 8 quadrados, tá bom? Olha só, o dodecaedro tem 10 faces pentagonais? Essa é mais fácil, né? Porque dodecaedro, dode é 12, então tem 12 faces. É falso na hora. O icosaedro tem 20 faces triangulares? Ico é 20, então ele realmente tem 20 faces. Todas as faces do icosaedro são triangulares? São sim. Gabarito certo? Letra C. Tudo bem? Para justificar as outras. O cubo tem 4 faces quadradas. Não, o cubo tem 6 faces quadradas. Então não está certo. Tudo bem até aí? Beleza? Então gabarito letra C, icosaedro, 20 faces triangulares, resolvido. Então agora, vamos para a questão 44. Pronto. Na 44, olha o que ele fala. Sabendo que uma pirâmide regular tem volume de... Sabendo que uma pirâmide regular tem 9 metros de altura e uma base quadrada tem perímetro de 8 metros, então é possível afirmar que o volume dessa pirâmide corresponde a quanto? Então, vou fazer o seguinte, ó. Questão 44. Nossa, a geometria espacial sempre cai. Ele fala assim, eu tenho uma pirâmide regular, base quadrada. Então, minha pirâmide seria alguma coisa assim, ó, só para fazer um desenho para você entender, tá?
Isso aqui é a minha pirâmide. Aí ele fala assim, eu tenho uma pirâmide regular com altura 9, então altura 9 metros. A minha altura seria isso aqui, ó. Essa aqui é a altura. Já vou anotar aqui, altura 9 metros. E ele fala assim, eu tenho uma base quadrada, perímetro 8. Opa, você sabe o que é perímetro, né? Perímetro é a soma dos lados. Lado mais lado mais lado mais lado tem que dar 8. Então cada lado vale 2. Eu vou anotar aqui para você, ó. Confere? 2, 4, 6, 8. Então cada lado vale 2. Isto colocado, qual que é o volume da pirâmide? Aí, vamos lá. Existe uma fórmula importantíssima, porque pirâmide sempre cai. Volume da pirâmide, fórmula, 1/3 da área da base vezes a altura. Esta fórmula, mil perdões, você tem que saber. Eles adoram a questão de geometria espacial. 1/3 a área da base vezes a altura. Se você tirar 1/3, é volume de prisma, área da base vezes a altura, só fazer revisão. Então agora fica fácil, ó. Vamos lá, volume, 1/3. AB, área da base. A minha base é um quadrado, isso aqui é um quadrado. Como é que calcular a área do quadrado? Lado vezes lado, lado ao quadrado. Então, 2 ao quadrado. Vezes, a minha altura eu tenho 9. Acabou o exercício, volume. Fazer direto, né? 9 dividido por 3, 3. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. Como está tudo em metros, então 12 metros cúbicos. Este é o volume da tua pirâmide, gabarito letra E. Tá bom? Volume, 1/3 da área da base vezes a altura. Resolvido. Beleza? Vamos lá. Questão 45. Mais uma de geometria espacial. Muito legal essa questão. Tá? Boto aqui para você. Sabendo que um cilindro tem volume 2.304 centímetros cúbicos e altura 12, a medida do raio da base é igual a quanto? Então, vamos lá. Ele fala de um cilindro, né? Você lembra? Canudo, cilindro, alguma coisa mais ou menos assim. Tá? Isso é um cilindro. Ele fala assim, o volume do cilindro é 2.304. Unidade centímetros cúbicos. E ele fala assim, a altura vale 12. Tá bom. Esta altura aqui tá aqui, 12. Centímetros também. Não precisa me preocupar com unidade. A pergunta dele é, quanto vale o raio da base? Eu quero esse raio aqui, ó. Esse raio. Afinal, a base é um círculo, certo? Então, vamos lá. Fórmula do volume de um cilindro. Volume do cilindro. Área da base vezes a altura. A base é um círculo. Área do círculo, πr ao quadrado vezes a altura. Área do círculo vezes a altura. Essa é a fórmula oficial do volume do cilindro. Então agora fica fácil, porque o volume eu tenho 2.304 igual π. Ainda bem, ele pede para você trocar o π por 3. Então, π eu troco por 3. Vezes, então, r ao quadrado. Vezes a altura que eu tenho, que é 12. Organizado, né? 2.304 igual. 3 vezes 12 dá 36. Para a gente não perder tempo, 36 está multiplicando, passa dividindo. 2.304 dividido por 36 vai dar 64. Então vai ficar assim, r ao quadrado igual a 64. Pensa comigo, que número ao quadrado dá 64? 8. Então o raio é 8. 8 centímetros. Pronto. Questão 45 da prova, letra B de bola. Tudo bem? Galera, essas são as questões essenciais para a prova de vocês, tá? Essas matérias não podem falhar, beleza? Grande abraço, já voltamos.